prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Muito bom poder estar com vocês em mais essa edição do Prosa. Olá, William! Olá, ouvintes! E hoje vamos falar de como o clima e os fenômenos como El Niño e Laninha podem influenciar na produção das fruteiras de clima temperado. Opa, muito importante esse tema, hein, Selma? É sim, William! E fruteiras de clima temperado são aquelas que perdem as folhas no início do outono e entram em dormência para sobreviverem ao período de inverno e às baixas temperaturas. A uva, a maçã e a ameixa são alguns exemplos. Então, Selma, vamos ouvir nosso convidado de hoje, o pesquisador Henrique Pessoa dos Santos, da Embrapa Uva e Vinho, porque ele explica direitinho o que são essas fruteiras de clima temperado. São espécies de plantas perenes que produzem frutas e são adaptadas às regiões que apresentam períodos definidos de inverno, permitindo então a sobrevivência destas às temperaturas congelantes. A videira, por exemplo, quando está em dormência, pode resistir temperaturas de até menos 35 graus Celsius. Essa adaptação está associada à ativação do metabolismo de dormência de gemas com os primeiros dias frios, e aqui eu destaco frio, temperaturas menores que 10 graus, que ocorrem no outono, paralisando então os pontos de crescimento e caindo as folhas dessas plantas. Esta condição fisiológica ela é superada pelo acúmulo de frio, que seria o tempo medido em horas com temperaturas próximas a 7,2 graus, ao longo do período de inverno e, claro, com o aumento da temperatura na transição inverno-primavera. Obrigado, Henrique, por essa super introdução aqui no nosso Prosa. E agora temos a participação da jornalista Viviane Zanella, que vai conduzir o bate-papo com o pesquisador Henrique sobre o cultivo da videira em regiões de clima temperado. Acompanhe. Um dedo de prosa. Das uvas, qual é o número de horas adequado para uma boa produção? No caso das videiras, as cultivares precoces, como o Chardonnay, são as de baixa exigência de frio e elas apresentam uma exigência em torno de 100 horas de frio. Horas que eu chamo aqui tempo em horas com temperatura próxima de 7,2. Já cultivares intermediárias, como a Merlot, são em torno de 300 horas de frio de exigência. E as cultivares tardias, como o Cabernet, têm a maior exigência e fica em torno de umas 400 horas de frio. Caso não seja possível acumular esse número de horas de frio, o que acontece com a videira? A brotação será irregular. Com isso, o número total de gemas que é brotado será limitado e, como consequência, a produção da planta será reduzida. No inverno irregular seria principalmente aquele inverno com dias quentes e intercalados, né? É necessário algumas intervenções para garantir a estabilidade de produção. Destaco, por exemplo, uma realização de podas mais curtas, deixando ramos com menor número de gemas, também conhecido popularmente como esporão. Então, quanto maior a proporção de poda em esporão, melhor tende a ser a brotação dessas plantas e, além disso, uma aplicação de indutores de brotação logo após a poda para estimular a uniformização de brotação. Caso aconteça um frio ou uma geada tardia, o que os produtores podem fazer para garantir a produção da fruta? Qualquer condição de temperatura congelante após o início da brotação certamente irá comprometer a produção do ciclo. Então, o produtor deve sempre priorizar as medidas preventivas. Por exemplo, a escolha do local. Locais situados na face norte do relevo, principalmente na porção mediana das encostas, tendem a escapar dos danos por congelamento. Outro detalhe importante é a escolha da cultivar. Nos locais, por exemplo, de maior risco, deve-se sempre priorizar o uso de cultivares que têm a brotação mais tardia. Existem também algumas medidas diretas de ação contra a geada tardia, mas no geral essas medidas são mais onerosas e nem sempre garante uma proteção total de danos. Por exemplo, o uso de alguns ventiladores que jogam o ar, principalmente mais quente que está nas camadas superiores da atmosfera, para a região
dos parreirais, ou do pomar, aquecedores e irrigação por aspersão. Entretanto, esses métodos são mais paliativos, né? E também exigem cuidados técnicos para serem aplicados. E recomenda-se sempre, então, que o produtor busque alguma orientação técnica antes de partir para um investimento nesse tipo de estratégia. Obrigada, Viviane e Henrique, por tantas orientações importantes. E você, amigo ouvinte, fique atento às recomendações. Afinal, não temos como evitar um frio fora de época, mas podemos adotar medidas para minimizar os prejuízos. Isso mesmo, Selma. O produtor pode correr menos riscos ao escolher uma cultivar com menor exigência no número de horas de frio, ou escolher um lugar mais protegido dentro da sua propriedade. Verdade! E continue conosco, ouvinte, porque temos outras informações importantes para você reduzir o seu prejuízo em função de problemas com o clima. É com você, Viviane. Apesar dos problemas que o clima pode ocasionar, o que o produtor pode fazer para produzir da melhor forma? É importante sempre ajustar o cultivo à realidade de solo e clima do local. Com isso, o primeiro passo para o sucesso é escolher uma espécie e, claro, a cultivar dessa espécie que possa estar mais adaptada, né, às condições do local e deste plantio. Somente a partir, então, desta combinação adequada do local com a cultivar é que vai entrar, então, os ajustes fitotécnicos. Dentre as ferramentas de manejo, destaca-se, por exemplo, ajustes de poda, de adubação, de irrigação e de proteção fitossanitária, ou seja, são ajustes finos dentro desse processo. Além disso, dependendo, claro, do valor da fruta, pode também ser aplicado uma técnica de cultivo protegido, a famosa plasticultura, visando então garantir a produção de um determinado local. Já vimos a importância do inverno na produção de fruteiras de clima temperado. E a primavera e o outono têm alguma influência? O outono e primavera são muito importantes, tanto para a definição do potencial, quanto para a garantia deste potencial de produção. No outono, as nossas pesquisas têm demonstrado que quanto melhor as condições sanitárias das folhas e o nível de radiação incidente nessa fase, melhor será a maturação dos ramos do ano e, claro, mais uniforme será a indução do estado de dormência. A uniformidade de indução da dormência no outono garantem uma maior profundidade e uma uniformidade desse estado fisiológico. E isso gera, como consequência, uma brotação maior e mais uniforme lá na primavera. Na primavera, também deve ocorrer condições que colaborem com esse estado de produção, ou seja, deve expor dias quentes e com períodos regulares de chuva, sem excessos, mas também sem faltas, né? Além disso, na primavera, o ideal é não dispormos de geadas tardias e, claro, sem chuvas de granizo. Viviane e Henrique, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. É importante lembrar aos nossos ouvintes que a dormência comentada pelo Henrique significa a inibição temporária do crescimento das plantas que ocorrem no inverno. Bem lembrado, William. Outra dica importante é: quanto maior o número de informações, mais acertada será a sua decisão e menores serão os riscos envolvidos. Boa dica, Selma! E se você ouvinte ficou com alguma dúvida, acesse as informações técnicas disponíveis no site da Embrapa Uva e Vinho. O endereço é www.embrapa.br/uva-e-vinho. E para saber um pouco mais sobre o dia a dia dos produtores em regiões de clima temperado, vamos conversar agora com Enio Todeschini. Ele é o coordenador da regional da Emater, Rio Grande do Sul, ASCAR, da área de fruticultura na Serra Gaúcha, uma região importante para o abastecimento de frutas no país e até para exportação. Seja bem-vindo, Enio. Pitacos da Hora. A gente chama que é uma indústria sem telhado, tanto que está se investindo cada vez mais em proteção dos fatores climáticos, tipo granizo, papel de granizo, tipo plasticultura, excesso de chuva. Mas é certamente um grande desafio produzir frutas, cultivar frutíferas de clima temperado na Serra Gaúcha, face a grandes variações dos fatores climáticos. Uma hora é excesso de chuva,
uma hora é estiagem, uma hora é geada, outra hora é granizo. Então, realmente, é um grande desafio e nós, como extensão rural, estamos seguidamente trabalhando até no psicológico dos fruticultores, porque é muita surpresa, é muita insegurança no resultado, na produção, no cultivo dessas espécies de clima temperado. Tem a parte de armazenagem, de conservação, tem a parte de próprio investimento nos pomares, para proteção contra as intempéries, e depois tem ainda a questão de comercialização, e tem safra cheia, às vezes nos alegra, mas a gente já sabe que geralmente safra cheia são preços pequenos, é difícil de contratação de mão de obra, tem pouca mão de obra, são trabalhos manuais, a grande maioria são manuais das práticas culturais envolvidas na atividade da fruticultura na Serra Gaúcha. Então, realmente, é um grande desafio para nós da extensão, que é muito maior esse desafio para as próprias famílias. Como disse o Todeschini, a fruticultura é realmente uma indústria a céu aberto. E além dos fatores já abordados pelo Henrique e pelo Enio, existem alguns fenômenos que são verdadeiros desafios para o produtor e, por isso, precisam ser melhor entendidos, como El Niño e La Niña. Verdade, Selma. E quem traz informações sobre esses fenômenos para você, ouvinte, é Amanda Zungues, pesquisadora da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Vamos ouvi-la? O El Niño e a La Niña são duas fases, a positiva e a negativa, do resfriamento do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Então, o El Niño é quando as águas do Oceano Pacífico Equatorial estão passando por um processo de aquecimento. Na La Niña está ocorrendo um resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E também existe a possibilidade dessas águas estarem com uma temperatura em torno da média, e daí a gente chama esse período de período neutro ou período de neutralidade. Quando da ocorrência de El Niño, se esperam precipitações pluviais, chuvas acima da média aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o contrário na La Niña. Então, na La Niña, chuvas abaixo da média. Isso é válido especialmente para o período da primavera. Para o prognóstico climático do verão, em geral, se aborda, além da ocorrência de El Niño e de La Niña ou de neutralidade, uma explicação sobre o que está acontecendo em relação à temperatura do Oceano Atlântico que banha aqui a costa do estado do Rio Grande do Sul. E para o período de outono e inverno, existe uma outra condição que também é bastante abordada nos prognósticos climáticos, que é o monitoramento da calota de gelo polar da Antártica. Ele é importante, principalmente nos prognósticos climáticos de inverno, porque esse monitoramento permite um entendimento um pouco maior sobre a intensidade e a frequência de entrada de frentes frias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Abaixo da média, que possa vir, eventualmente, causar alguns prejuízos, dependendo da lavoura ou do pomar que a gente estiver falando, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um indicativo, diante de uma intensificação das frentes frias, a gente pode também imaginar ou prever ou fazer um prognóstico que indica, eventualmente, uma maior ocorrência de horas de frio. Então, através do prognóstico climático, o produtor, o viticultor, pode ter acesso a essas informações e poder organizar como vai ser ou como ele pretende fazer o manejo do seu vinhedo, do seu pomar ou da sua lavoura. Obrigado pelas explicações, Amanda. E agora segue mais uma dica importante para você, ouvinte. A Embrapa Uva e Vinho, em parceria com a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, divulga a cada estação o Boletim Agrometeorológico da Serra Gaúcha. Ele apresenta uma breve análise das condições meteorológicas e orientações de manejo das fruteiras de clima temperado. As edições estão disponíveis no endereço www.embrapa.br/uva-e-vinho-boletim-da-serra-gaúcha. Mas se você que está nos ouvindo ficou ainda com alguma dúvida, não faça cerimônia. Ligue pra gente. O DDD da Embrapa Uva e Vinho é 54 e o telefone é 3455-8000. Não conseguiu anotar? Eu repito para você. O DDD é 54, telefone 3455-8000. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela audiência. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A
A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Viviane Zanella. Edição Selma Beltrão. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Coordenação de produção Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Uva e Vinho.